Olha lá que boniteza, ó. Um gambazão, ó. Olha lá, ó. Isso aqui é dentro da cidade de Rubiataba, ó. Olha lá ele, ó. Isso aí é um limpa-quintal, que é de inseto, ele come tudo. Cobra. É. Aqueles bichos lá, como é que chama lá? O que é peçonhento, ele come tudo. Ele não é um bicho cheiroso, não, mas tá aí. É. Olha lá o bichinho, tanto que é bonitinho, ó. Ô bichinho feio, danado. O cachorrinho feio que vocês arrumaram, hein? Deu me livre. Esse cachorrinho é feio, ó. Ele vai embora. Deixa ele ir. Você não tá perto lá não, né? Quase na merda da cozinha. Desce. Abençoe, tá boa? Ai, tô quase. Se não tiver janela aberta, ele sube pra lá, falou. Nossa, só tava do Pedro. Olha lá, vai na parede aqui, ó. E é do nosso quarto ali. Já conversou com o